Depois que meu filho e eu fomos levados às pressas para o pronto-socorro por causa de uma fuga que tentamos esconder, mandei uma mensagem no grupo da família. Estamos bem. Assustados, mas vivos. Sem respostas, só um fluxo de fotos do brunch da festa da minha sobrinha. 3 dias depois, recebi 28 chamadas perdidas e uma única mensagem do meu pai: atenda. É urgente. Eu atendi. E a primeira coisa que ouvi foi: por que você esqueceu de pagar a hipoteca ontem? A primeira coisa que me lembro de sentir no gosto foi sangue. Ele já tinha se espalhado pela minha boca quando abri os olhos. Tudo estava torto. Meus ouvidos zumbiam tão alto que, no começo, não conseguia ouvir meu filho. Mas então percebi seu grito, em pânico, agudo, desesperado. Foi isso que me fez agir. Estávamos de cabeça para baixo. Eu via vidro quebrado onde antes era o para-brisa, e Daniel ainda estava preso na cadeirinha, chorando. Meus braços se moveram antes do meu cérebro. Desprendi o cinto, caí metade sobre o teto do carro e alcancei ele. Alguém gritava lá fora, mas a voz parecia abafada, como se estivéssemos debaixo d'água. O último momento normal foi um semáforo vermelho, a poucas quadras de casa. Eu tinha ido buscar Daniel na festa de aniversário de um amigo, e ele me mostrava um dinossauro de plástico que veio no saquinho de lembrancinhas. Eu sorria para aquilo. É essa imagem que ficou congelada na minha cabeça. E então, nada. Nenhum pneu cantando, nenhum aviso, só o impacto. Um estrondo nauseante no mundo virando no ar. Ficavam dizendo que tivemos sorte. Sem ferimentos graves, sem sangramento interno. Daniel tinha apenas alguns hematomas por causa do cinto e alguns arranhões. Eu tive uma concussão leve, torcicolo e um corte no lábio. Mas estávamos vivos. O quarto do hospital cheirava a água sanitária e plástico. Daniel finalmente tinha adormecido, encolhido ao meu lado na cama hospitalar enorme demais para ele. Abri o celular e mandei uma única mensagem no grupo da família: cara, estamos aqui, mas vivos. Acabamos de sair do ano. Batida e fuga. Alguém avançou o sinal e nos virou. Fiquei olhando para a tela, esperando aqueles pontinhos aparecerem. Esperando que alguém perguntasse se precisávamos de algo. Esperando que alguém se importasse. Em vez disso, a tela se encheu de fotos, mimosas, rostos sorridentes. O brunch de aniversário de 8 anos da minha sobrinha em algum rooftop moderno no centro. Um bumerangue de taças de champanhe brindando. Uma foto em grupo com meu irmão Ada no centro, com aquele meio sorriso convencido que ele sempre teve. Até uma foto do bolo com hashtag Garota Aniversariante Abenca em letras rosa brilhantes. Nada mais. Nenhuma resposta, nenhuma ligação, nenhum você está bem? Nem mesmo um emoji. Tranquei o celular e fiquei ali no silêncio, ouvindo os 4 bips ao lado do meu filho. Não chorei. Nem senti raiva ainda, só entorpecimento e um pouco de estupidez, eu acho, por esperar algo diferente. A questão é, meu relacionamento com a família sempre foi complicado. Eu não sou a ovelha negra. Sou apenas o esquecido. Adam sempre foi a estrela, o carismático, aquele que bateu o carro na faculdade e meus pais pagaram à vista. Aquele que, de alguma forma, tinha uma hipoteca aos 28 anos. Exceto que eu era quem secretamente cobria a maior parte dos pagamentos dele. Eles não sabiam, ou talvez fingissem que não. De qualquer forma, eu vim ajudando silenciosamente há 1 ano, porque era assim que eu era para eles. A pessoa que resolvia as coisas, que aparecia. A pessoa que consertava tudo quando Adam quebrava. Dei a eles 3 dias. 3 dias para, pelo menos, fingirem que se importavam. Nada. Então meu celular começou a explodir de notificações. 28 chamadas perdidas, principalmente do meu pai e da minha mãe. Algumas do Ada. Fiquei olhando a lista. Sem mensagens de voz, só chamadas perdidas, como se estivessem tentando me dar um recado. Até que finalmente chegou uma mensagem do meu pai. Apenas uma linha: atenda. É urgente. Pensei que talvez alguém tivesse se machucado. Ou que finalmente tivessem visto a mensagem do hospital e percebido a gravidade da situação. Alguma parte de mim ainda queria acreditar nisso. Então atendi,
e a primeira coisa que ouvi foi a voz do meu pai. Não aflita, nem preocupada. Por que você esqueceu de pagar a hipoteca ontem? Não disse nada. Nem precisava. Algo se quebrou dentro de mim naquele momento. Limpo e silencioso, como um fio que se rompe. E foi aí que tudo começou a mudar. Não respondi. Fiquei ouvindo meu pai do outro lado da linha, andando de um lado para o outro, frustrado, perguntando de novo por que o pagamento não tinha sido feito. Ele não perguntava se eu estava bem. Nem se importava com o acidente, só estava focado no pagamento. Quando ele fez uma pausa, talvez esperando que eu explicasse, eu desliguei. Não com raiva, nem como um movimento de poder. Apenas encerrei a ligação e coloquei o celular virado para baixo na mesa. Daniel finalmente dormia de novo. Ele tinha passado a maior parte da noite acordado, ainda abalado, perguntando se o carro que bateu voltaria. Eu disse que não, que estávamos seguros, mas não tinha certeza se acreditava nisso. Não contei a ele que vinha pagando a hipoteca do tio Ada. Ele era muito pequeno para entender esse tipo de coisa. Nem contei para a maioria dos meus amigos. Não era algo do qual eu me orgulhasse. Tudo começou um ano atrás, quando Ada ficou atrasado. Ele disse que só precisava de ajuda por alguns meses até se reorganizar depois de trocar de emprego. Meus pais apresentaram como algo temporário, um favor de família. Eu concordei, porque na época parecia a coisa certa a fazer. 12 meses depois, eu ainda estava pagando. Costumava me convencer de que fazia isso por Daniel, para manter a paz, evitar dramas, manter a família unida. Mas depois do acidente, tudo o que eu conseguia pensar era em como eles me ignoraram rápido, como o silêncio veio rápido, até que o dinheiro não veio. Na manhã seguinte, recebi 14 novas mensagens. A maioria do Adam: Ei, o pagamento caiu? Me avisa, AAP. Já tenho as contas organizadas também. Pode mandar atrasado este mês? Vou resolver na próxima. Emily, vamos lá, não faça isso agora. Ainda não havia menção ao acidente. Nada sobre Daniel. Nada sobre mim. Então veio a mensagem do grupo da minha mãe: gostaria que você tivesse se comunicado melhor sobre o pagamento. Ada está realmente estressado. Poderíamos ter ajudado a resolver algo se você estivesse com dificuldades. Nenhuma palavra sobre o carro. Nem mesmo um acompanhamento atrasado à mensagem do hospital que eu tinha enviado. Apenas aquela preocupação disfarçada de decepção, como se eu tivesse de alguma forma os desapontado. Pela primeira vez, não me senti culpada. Me senti usada. Uma semana se passou. Mantive o celular no silencioso e ignorei todas as chamadas. Cancelei a transferência recorrente. Levei Daniel ao parque local, ajudei-o a montar uma delegacia de polícia de Lego na mesa de jantar e fizemos panquecas em formato de dinossauros. Dei a mim mesma permissão para, pela primeira vez, não me importar com as necessidades de mais ninguém. Então minha mãe apareceu. Ela bateu na porta como se fosse uma visita de domingo qualquer. Abri a porta apenas para trincar. Ela trazia um saco de papel marrom da farmácia e um pote de sopa de plástico, provavelmente comprada, mas fingindo ser caseira. Entrou sem esperar eu dizer nada. Caminhou pela minha cozinha como se ainda tivesse chaves, mesmo eu tendo trocado as fechaduras meses atrás. Ela deu um sorriso rápido para Daniel e um tapinha na cabeça dele, depois se virou para mim. Você deveria ter falado algo, disse como se eu ainda não tivesse dito. Não percebemos que estava tão grave. Tão grave? A escolha da palavra quase me fez rir. Eu tinha mandado mensagem para eles de uma cama de hospital. Tínhamos tido sorte de estarmos vivos, mas na cabeça dela, grave só começava quando as contas não eram pagas. Não respondi. Então ela disse aquilo que eu sabia que viria. Sabe que o Adam depende desse pagamento, né? Não levantei a voz. Apenas disse: ele tem 36 anos. E juro que ela me olhou como se eu tivesse acabado de dar um tapa nela. Não porque eu estivesse errada, mas porque eu não estava mais cumprindo meu papel. Porque eu não estava mais cedendo. Eu tinha acabado. Ela saiu 15 minutos depois, ainda tentando soar calma, ainda deslizando frases como: pense no que isso faz para a família. Mas eu já tinha pensado.
Estava pensando desde o momento em que acordei em um carro virado com meu filho chorando ao meu lado. A hipoteca continuou sem pagamento. Eu não expliquei nada de novo. Alguns dias depois, Ada mandou uma última mensagem: se o pagamento não passar até sexta, estou ferrado. Fiquei olhando para ela e então apaguei. Sem resposta, sem transferência, sem explicação. O silêncio que se seguiu desta vez foi diferente. Não frio, não raivoso, apenas pacífico. Mas, no fundo, eu sabia que eles não iam deixar isso terminar assim. A sexta-feira chegou e eu não enviei o pagamento. Observei o prazo passar com uma calma que eu nem reconhecia em mim mesma. Por mais de um ano, aquela data estava gravada no meu cérebro. O dia em que socorri meu irmão enquanto fingia que nada estava errado. Todo mês, sem falhar, eu movia dinheiro, fazia funcionar, dizia a mim mesma que era temporário, que éramos família, que eventualmente eles me ajudariam de volta. Mas naquela sexta-feira, escolhi o silêncio. E o silêncio depois foi estrondoso. Ninguém ligou naquela manhã. Nenhuma mensagem chegou imediatamente. Mas eu conseguia sentir a tensão pelo telefone, mesmo antes dele tocar. Como se todos estivessem prendendo a respiração, esperando para ver se eu voltaria ao meu lugar. O primeiro correio de voz chegou por volta do meio-dia. A voz do meu pai, formal e curta: Emily, você não enviou. Precisamos conversar. Só isso. Nenhuma menção ao Daniel. Nenhuma preocupação com o que estávamos sentindo. Apenas um lembrete seco de que eu tinha quebrado a rotina. Não respondi. Algumas horas depois, Ada mandou mensagem: o pagamento não passou. Verifiquei 2 vezes. O que aconteceu? Então outra, é por causa do acidente? Olha, eu entendo. Foi assustador. Mas não é hora de desmoronar. Essa última atingiu algo profundo. Eu não estava desmoronando. Eu finalmente estava me colocando de pé. Deixei-no à vista. No dia seguinte, ele apareceu no meu apartamento. Não ligou antes. Simplesmente apareceu, batendo na porta como se eu tivesse obrigação de atender. Viu pelo olho mágico, parado lá com as mãos nos bolsos, como se fosse uma visita casual. Quase não atendi, mas Daniel estava dormindo e eu não queria que isso se arrastasse. Saí, fechando a porta atrás de mim. Adam foi direto ao ponto. Disse que a empresa da hipoteca estava cobrando taxas atrasadas e ele não tinha dinheiro suficiente para cobrir. Disse que nossos pais estavam estressados, especialmente a mãe. Disse que isso estava colocando todos em uma posição ruim. No começo, não disse nada. Deixei ele listar seus problemas como se fosse um recibo de supermercado. Quando finalmente pausou, eu disse: não vou pagar mais. Ele piscou. Acho que não acreditou. Disse: o quê? Só porque ninguém te mandou mensagem rápido depois do acidente? Você vai nos deixar na mão? Riu um pouco, como se fosse ridículo, como se eu estivesse exagerando nas emoções. Eu disse que esperei 3 dias em silêncio antes de tomar essa decisão. Contei sobre ver meu filho sendo atendido em uma sala de trauma enquanto nossa família inundava o grupo de mensagens com selfies e cupcakes. Contei que as primeiras palavras do nosso pai nem sequer foram sobre Daniel, mas sobre um pagamento atrasado. Ele não discutiu sobre isso. Em vez disso, disse algo que nunca vou esquecer: é assim que nossa família funciona. E você sabe que não fazemos essas coisas emocionais. E eu percebi que ele estava certo. Eles não faziam essas coisas emocionais. Não faziam checagens ou mostravam preocupação, a menos que custasse algo a eles. E mesmo assim, faziam de má vontade, como se fosse uma tarefa. Passei anos sendo a tradutora emocional deles, o backup financeiro deles, a constante deles. Mas eu não estava mais fazendo isso. Disse de novo, mais devagar desta vez: não vou pagar sua hipoteca. Nem agora. Nem nunca mais. Foi quando ele ficou com raiva. Disse que eu estava punindo todos por um mal-entendido. Que eu estava me colocando acima da família. Que eu me arrependeria disso. Que um dia precisaria deles e eles não esqueceriam. Não disse uma palavra. Apenas abri a porta, voltei para dentro e fechei-a silenciosamente.
Ele não bateu de novo. Mais tarde, naquela noite, meus pais enviaram uma longa mensagem no grupo, parecendo um comunicado de imprensa cheio de linhas passivo-agressivas, como: estamos desapontados que tenha chegado a esse ponto. Adam sempre contou com você porque confia em você. Não queremos que isso se torne uma escalada, mas precisamos saber se podemos contar com você daqui para frente. Li 2 vezes, depois mandei uma resposta: não vou enviar mais nenhum pagamento. Cansei de ser a confiável enquanto o resto de vocês desaparece até precisar de algo. Não devo explicações a nenhum de vocês. Agora estou cuidando de mim e do Daniel. Só isso. Mutei o grupo. Ninguém respondeu. No dia seguinte, vi o carro do Ada estacionado na casa dos nossos pais. Na semana seguinte, minha mãe ligou de outro número. Não atendi. No fim daquele mês, os avisos de atraso se transformaram em ameaças. Soube por um amigo em comum que Adam tinha começado a pedir dinheiro aos nossos pais de novo, e eles ajudavam quando podiam. A rede de segurança tinha acabado, e pela primeira vez, eu não estava junto deles. Eu estava no chão, construindo algo novo, algo meu. 2 semanas depois que parei de pagar, comecei a dormir melhor. Daniel estava se recuperando. Não acordava mais no meio da noite. Não perguntava mais se íamos levar outro acidente. Eu finalmente estava respirando. Bloqueei o grupo, estabeleci limites rigorosos de tempo de tela para mim e voltei a ler antes de dormir, em vez de ficar rolando histórias de família de outras pessoas que não tinham nada a ver com a minha. Então, recebi uma ligação de um número local que não reconheci. Deixei cair na caixa postal enquanto Daniel e eu fazíamos biscoitos. Não pensei muito até checar o celular mais tarde e ouvir a voz de um homem, baixa e profissional. Oi, aqui é o oficial Dalton, da polícia de Oakville. Nada urgente, apenas fazendo um acompanhamento de um relatório envolvendo seu irmão, Adam Lewis. Ele te listou como contato de emergência. Se puder nos retornar quando tiver um momento, agradeço. Reproduzi a mensagem 2 vezes para ter certeza. Contato de emergência. Liguei de volta na manhã seguinte e o oficial explicou que Adam tinha sido preso na noite anterior por dirigir alcoolizado. Ele saiu da estrada e atingiu um carro estacionado. Sem feridos, mas a pior parte, o carro pertencia a um funcionário da cidade. Havia filmagem da dashcam. Era a 2ª infração dele. O oficial perguntou se eu ajudaria com a fiança. Eu disse que não. Ele pausou por um segundo, como se não esperasse essa resposta. Depois disse: entendido. Vou marcar isso e passar para o próximo da lista de contatos. Foi a primeira vez em anos que alguém me ligou por causa do Adam porque algo deu errado para ele, e não porque eu precisava consertar algo. Naquele mesmo dia à tarde, recebi uma mensagem da minha mãe: você nem conseguiu ajudar seu irmão dessa vez. Depois de tudo. Não respondi. Não tinha mais interesse em me defender. Passei anos desempenhando o papel de opção de backup. Ninguém jamais perguntava se eu podia ajudar. Apenas assumiam que eu ajudaria. Alguns dias depois, algo chegou pelo correio que fez meu estômago despencar. Um envelope grosso com meu nome, remetente de uma instituição de hipoteca. Pensei que talvez fosse algum documento que tinha sobrado quando cancelei a transferência automática. Abri. Era um pedido formal de coassinatura do Adam. Ele havia dado meu nome completo e endereço. Disse que eu poderia estar disposta a assumir totalmente o empréstimo. Sem aviso prévio, nada. Apenas me colocou no meio da bagunça dele como se eu fosse mais um item em uma lista. A nota anexa ainda teve a audácia de chamar aquilo de formalidade, como se eu estivesse fazendo um favor a ele por ainda não ter dito não. Liguei imediatamente para a instituição e disse de forma bem clara que nunca concordei em coassinar nada. A mulher do outro lado foi educada, até parecia um pouco constrangida por mim. Disse que iriam marcar o arquivo e remover meu nome. Eu não estava legalmente ligada à hipoteca. Pelo menos, ainda não. Agradeci, desliguei e fiquei sentada à mesa da cozinha, olhando para os papéis por um tempo. Ele realmente tentou passar a hipoteca para mim como se fosse apenas mais um bastão numa corrida de revezamento familiar. E desta vez, ele nem perguntou. Naquela noite, recebi uma mensagem do meu pai. Apenas uma linha:
Você está destruindo essa família com seu egoísmo. Fiquei refletindo sobre aquilo por muito tempo. Do homem que não ligou quando eu estava no hospital. Do homem que não perguntou uma única vez pelo neto desde o acidente. Do homem que só aparece quando o dinheiro não se move no prazo. Não respondi. Em vez disso, fui para o quarto do Daniel. Ele estava lendo debaixo das cobertas com uma lanterna. Sua mais nova obsessão era uma história em quadrinhos sobre um guaxinim que pilotava naves espaciais. Sentei no chão, ao lado da cama, até ele levantar o olhar. Mãe, sussurrou ele, não vamos ver o vovô e a vovó tão cedo, né? Balancei a cabeça. Ele assentiu e disse, bom. Naquela noite, chorei. Não porque estava triste, mas porque senti um alívio estranho e silencioso, como se eu tivesse carregado uma casa nas costas por anos e só agora percebesse que podia sair debaixo dela. As consequências começaram a aparecer. Eu podia sentir as rachaduras se formando. Ada estava em apuros, e agora era problema deles. Eles haviam construído essa casa ao redor dele, protegido, sustentado, pago o caminho dele, me culpado por ser a rede de segurança. Não, agora o chão estava cedendo sob todos eles, e eu finalmente estava fora dele, observando o desmoronar do solo firme. No começo do mês seguinte, eu já sentia tudo desmoronando. Não gradualmente, mas como um prédio com rachaduras demais finalmente cedendo sob o próprio peso. Eu não precisava procurar atualizações. Minha família fazia questão de que o caos continuasse caindo no meu colo. Eu já havia bloqueado a maioria dos números deles, mas eles encontraram alternativas. E-mails, mensagens de voz de números desconhecidos. Uma mensagem enviada pelo setor de frequência da escola de Daniel, sinalizada como emergência familiar. Eles estavam determinados a chegar até mim, mas nunca pelos motivos que realmente importavam. Ada havia perdido 2 pagamentos da hipoteca, depois um terceiro. Em algum momento, meu pai interveio, provavelmente pensando que era algo temporário, mas a verdade é que o buraco era mais profundo do que qualquer um admitia, e ele não podia continuar tirando água de um barco afundando com uma caneca de café. Soube por um conhecido em comum que ele tinha sacado uma parte da aposentadoria deles para manter o empréstimo ativo por mais um mês. Claro, eles não me contaram isso diretamente. Meus pais passaram de desapontados para frios, e agora estavam apenas silenciosos, como se esperassem que eu me sentisse culpado o suficiente para voltar a ajudar. Mas eu não voltei. Então recebi uma ligação de um serviço de monitoramento de crédito no qual eu tinha me inscrito anos atrás e esquecido. Eles sinalizaram uma solicitação de empréstimo suspeita feita em meu nome. Endereço diferente, mesmo sobrenome, mesmo número de telefone que Adam usava quando ainda falávamos. O pedido não tinha sido aprovado. Havia inconsistências suficientes para acionar uma revisão manual, e minha conta foi congelada antes que qualquer dano fosse causado. Mas o fato de ele ter tentado realmente tirar um empréstimo em meu nome, isso era outra história. Não denunciei imediatamente. Fiquei pensando nisso o dia inteiro, olhando para o alerta na tela, tentando decidir se estava chocada ou apenas cansada. Então, no meio de tudo, Daniel trouxe para casa um desenho da escola. Era uma casa, nosso apartamento, e uma versão em palito de mim e dele de mãos dadas. Havia um sol no canto, uma árvore, e acima, em letras grandes, ele escreveu: Eu amo minha mãe porque ela me mantém seguro. Colei na geladeira e só chorei quando ele foi dormir, porque era disso que tudo se tratava. Não de vingança, não de orgulho, não de ressentimento. Era finalmente proteger algo que realmente importava. Não a casa do Adam, não o conforto dos meus pais, não a versão deles de como a família deveria ser. Apenas eu e Daniel. Alguns dias depois, recebi um e-mail da empresa da hipoteca endereçado às partes anteriormente envolvidas. Ada havia inadimplido. A execução hipotecária estava em andamento. 30 dias para desocupar. A casa, aquela que eu vinha ajudando secretamente a cobrir há mais de um ano, aquela que todos tratavam como intocável e sagrada, estava oficialmente sendo retomada pelo banco. Naquele mesmo dia, minha mãe ligou de um número que eu não reconheci. Deixou uma mensagem de voz que começou com ela chorando e terminou me culpando. Você sabe, não estamos em posição de ajudá-lo a longo prazo. Você sabia disso. Só não entendo como pôde ficar parada enquanto isso acontecia. Ela não mencionou Daniel nenhuma vez.
Nem perguntou como eu estava. Eles estavam perdendo a casa. O filho dourado deles estava dormindo no sofá deles. E agora o fundo de emergência também havia acabado. Naquela noite, finalmente me sentei e escrevi um último e-mail. Sem emoção, apenas fatos, não serei mais financeiramente responsável pela vida doada. Qualquer uso futuro do meu nome ou das minhas informações será tratado como roubo de identidade e denunciado. Não me contate por causa de dinheiro. Não envolva Daniel. Esta conversa acabou. Não esperei por resposta, porque não precisava de uma. Na manhã seguinte, apaguei os últimos lembretes de pagamento do meu calendário. Cancelei as notificações automáticas do banco. Bloqueei todos os números que ainda não tinha bloqueado. Parecia estar raspando a última camada de mofo de uma ferida que vinha se agravando há anos. O silêncio que se seguiu foi o som mais limpo que eu já ouvi. Comecei a cozinhar de novo, planejando refeições de verdade. Daniel e eu pintamos o corredor com cores que ele mesmo escolheu, verdes vibrantes e azuis oceano. Procurei uma terapeuta. Comecei a dormir noites inteiras. E pela primeira vez, quando olhei para minha vida, não vi controle de danos. Vi paz, porque enquanto eles assistiam a casa desmoronar, eu finalmente estava construindo algo real. O inverno chegou rápido naquele ano. Veio como um ponto final ao fim de uma frase longa e arrastada. O ar estava mais claro, mais frio, mais honesto. O tipo de frio que te acorda, mas não de forma ruim, como se algo finalmente dissesse a verdade. Já fazia meses que eu os tinha cortado completamente. Sem mais ligações, sem mais mensagens, sem cartas surpresa ou e-mails passivo-agressivos, apenas silêncio. E, pela primeira vez, parecia um presente. Adam perdeu a casa. Ele e meus pais se movimentaram rápido para fazer parecer que estavam em transição, como se tudo fosse parte de algum plano. Mas a verdade foi chegando aos poucos, por vizinhos, conhecidos antigos da família, pessoas que não tinham motivo para mentir. Meus pais começaram a ajudar a pagar o aluguel do Adam em um lugar menor do outro lado da cidade. Nunca mencionaram isso diretamente, mas alguém me encaminhou um link de arrecadação que a ex dele havia postado para a competição de cheer da filha deles. Quando eu cobria silenciosamente todo ano, sem que ninguém pedisse, a meta não era atingida, e ninguém me procurava. Daniel e eu estávamos melhor do que há anos. Começamos terapia, não daquelas que você vai por um mês e depois se afasta, mas sessões reais e consistentes, onde eu realmente conseguia desempacotar coisas que nem percebia que carregava. Falei sobre o acidente, sobre o silêncio depois dele, sobre a hipoteca não paga, mas, principalmente, falei sobre os anos anteriores, a pressão silenciosa constante de ser a solucionadora, a que não causava problemas, a que não pedia nada. Aquela pessoa tinha se ido agora. E em seu lugar, eu estava descobrindo quem eu realmente era quando não estava sendo transformada em uma ferramenta. Daniel prosperava. Dormia a noite toda. Começou a desenhar mais, fazer grandes perguntas, contar longas histórias enroladas sem um final definido. A professora dele enviou um e-mail dizendo que ele tinha se tornado um líder calmo e confiante na sala de aula. Imprimi essa frase e guardei em uma gaveta da cozinha que eu abria toda manhã. Uma tarde de fevereiro, encontrei alguém no supermercado que costumava ir à igreja com meus pais. Ela parecia surpresa ao me ver e disse: "Seu pai comentou que você estava passando por algo, mas pelo visto deu tudo certo." Eu apenas sorri e assenti. Não senti necessidade de explicar, porque sim, tinha dado certo. Não para eles, mas para mim. Nunca recebi um pedido de desculpas de verdade. Nenhuma carta longa admitindo que estavam errados. Nenhum súbito surto de responsabilidade, apenas silêncio, que acabou sendo mais curativo do que qualquer coisa que eles poderiam ter dito. Economizei mais dinheiro em 3 meses do que havia conseguido nos últimos 2 anos somados. Nada mais de transferências secretas. Nada mais de emergências de última hora que só eu parecia resolver. Comecei a planejar uma viagem de verão para mim e Daniel. Algum lugar tranquilo, talvez montanhas. Às vezes a culpa tentava voltar. Geralmente aparecia à noite em pensamentos pequenos como: e se eles estiverem com dificuldades? E se precisarem de você? Mas eu tinha aprendido a reconhecer a culpa pelo que ela realmente era. Um truque, um reflexo residual de quando sobreviver significava ser útil. Eu tinha sobrevivido.
Não precisava mais ser útil. Eu precisava estar inteira. No aniversário do acidente, Daniel e eu acendemos uma vela e não dissemos nada. Apenas nos sentamos no sofá, nós dois, sob um cobertor compartilhado, observando a chama tremeluzir em um pote. Estava silencioso. Dizia tudo o que precisava. E esse foi o final que eu nunca pensei que teria. Não vingança, não retaliação, apenas a beleza lenta, sólida e comum da paz. Deixei tudo ir. A casa, a dívida, as expectativas. Mantive apenas o que realmente importava, eu e meu filho. Seguros e finalmente livres.